mais essa videoaula de Geografia comigo, professor Jefferson Lemos, aqui do 8º ano. Talvez já faz um tempo que a gente não tem aula, não estava afastado, mas estou voltando. Vamos lá, vamos dar sequência, pessoal, ao nosso curso, né, de Geografia aqui. Então, eu espero que vocês estejam todos bem. Vamos lá, vamos iniciar nossa aula. Bem, pessoal, a aula de hoje, nossa aula de hoje será sobre os produtos agrícolas e industrializados e sua produção e distribuição no mundo inteiro, né? Produção e distribuição a nível mundial. Ok, pessoal? Então, produtos agrícolas e industrializados, né? Os produtos agrícolas, como vocês estão vendo aqui no texto, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o laser, porque aí vocês vão acompanhando comigo. Isso, consegui, pessoal. Os produtos agrícolas, pessoal, como vocês podem ler aí comigo, eu vou comentando, vocês podem ler. São produtos mais básicos se comparados aos produtos industrializados, né? Os produtos agrícolas, eles têm, como vocês estão vendo aí, um menor valor agregado, né? E o que é isso, professor? O valor agregado quer dizer o que, pessoal? Que os produtos agrícolas aqui, ó, esses são os principais, como vocês estão vendo nessa imagem aqui, são os principais produtos agrícolas, alguns, né? Dos principais produtos agrícolas produzidos pelo nosso país, pelo Brasil. A soja, o algodão, o café, o milho, a cana, né, são alguns dos principais produtos produzidos pelo nosso país. E por que, professor? Eles têm um menor valor agregado em relação aos produtos industrializados, como esse que está aqui na imagem, né? Isso aqui é um carro, e essa imagem aqui, ó, é de esse carro aqui está sendo produzido aqui no nosso estado, aqui em Pernambuco, na fábrica da Jeep, no município de Goiânia. Porque, como vocês podem ver aqui, ó, esse produto, ele não passa por uma indústria de transformação. Geralmente, ele é retirado aqui ele é coletado no campo e é exportado para outros países dessa mesma maneira aqui, ó, sem ter passado pela indústria de transformação, diferentemente desse outro produto aqui do carro. Vocês estão vendo aqui que ele gera mais empregos, ó, né? Devido a ele passar por um processo de transformação na indústria, ele gera empregos no nosso país, na indústria, né? Muitas pessoas têm que montar, né, dar o acabamento, uma série de coisas para poder deixar o carro da maneira, produto final, né, para o consumidor ir lá na loja e comprar, né? Há uma cadeia produtiva maior, né? Passa por mais mãos, digamos assim, e gera mais emprego, por exemplo, né? Uma das coisas, ele gera mais emprego para o nosso país e tem maior valor agregado, né? Também por ser mais caro do que um produto bruto, esse aqui que não foi trabalhado, né? Então, o valor agregado é isso, pessoal, né? Se você vende uma tonelada de soja, de algodão, de café, ela vai valer muito menos do que um carro, né? Aqui, digamos, você tem que vender uma maior quantidade e tem um menor valor. E aqui você vende apenas uma unidade, como um celular, por exemplo, que a gente utiliza hoje em dia, né? É muito mais caro você comprar um celular apenas do que aí no caso de vocês, né, que trabalham com jeans aí, Toritama. Vocês têm que vender o que? 10, 20, 30 calças para conseguir o preço de um celular. Então isso é o valor agregado, pessoal. Porque o celular, ele é muito mais caro, ele tem muito mais tecnologia envolvida, né? Muitas mais pessoas tiveram que trabalhar ali, né, fazendo aplicativos, etc. Montar o celular, toda uma tecnologia por trás, né? E do que produzir, por exemplo, 10, 20, 30 calças jeans, né? Como é o caso de vocês aí. Então a calça jeans tem um menor valor agregado do que um celular, por exemplo, né? Então, os produtos agrícolas mais exportados pelo Brasil são milho, como vocês estão vendo aqui na foto que eu já falei, né? Milho em grão, petróleo bruto, café em grão, farelo de soja, soja em grão, carne bovina, algodão em bruto e entre outros, né? Esses são os principais. Mas vocês podem ver que tá todos em bruto, ó. A maioria em bruto, né? Milho em grão, petróleo bruto, café em grão, farelo de soja,
carne bovina, né? Algodão em bruto. E o que seria então, um exemplo aí, para vocês que trabalham com confecção, né? Com roupas. Aqui o algodão está de forma bruta. Para ele poder ser, né, transformado aí numa roupa, uma blusa de algodão, ele tem que passar pela indústria. E aqui, como a gente vê, ó, o Brasil exporta muito algodão em bruto. Ele não foi trabalhado, não foi transformado, por exemplo, numa blusa que somaria maior valor agregado, né? Já iria ser trabalhado, né? Ia gerar mais emprego também e um maior retorno para o país, no caso para o Brasil. Então, os produtos industrializados que passam pela indústria, eles valem mais do que os produtos brutos, os produtos agrícolas, né? E para eles possuírem um maior valor, eles têm que ser industrializados, né? Manufaturados primeiramente. No grupo de produtos industrializados, que engloba os semi-manufaturados e os manufaturados, os principais destaques para o Brasil foram açúcar em bruto, ouro em forma semi-manufaturada e madeira serrada, né? Plataformas de petróleo, automóveis de passageiros, veículos de carga, açúcar refinado, que aí já foi trabalhado, tá vendo, pessoal? Açúcar refinado é o produto final que a gente usa para colocar no café, no suco, né? Suco de laranja não congelado, aviões. O Brasil aqui, ó, ele tem um destaque na Embraer, que ele produz aviões, é um produto industrializado de grande valor agregado. Vocês têm uma ideia no valor que é um avião, de quantas pessoas empregam para fabricar, montar, né, um avião. Então, esse é um destaque da indústria brasileira, produção de avião. Tubos flexíveis de ferro e aço, máquinas para terraplanagem, calçados, polímeros, plásticos e pneus, né? Os produtos industrializados possuem um maior valor agregado, né, que eu estou falando desde o começo isso. Ou seja, geram mais riquezas e dão mais retorno para o país que o produz. No caso, para o nosso, né? Mas tem outros países também no mundo inteiro. É tanto que vocês podem perceber que a maioria dos produtos que a gente utiliza hoje, né, principalmente tecnológicos, muitos vêm da China, né? O celular da gente tem lá Made in China, Made in China, Made in Bangladesh, Made in Índia, né? Muitos países asiáticos, porque lá eles têm uma indústria muito forte. Bem, pessoal, agora a gente vai falar da segunda parte, né? Da produção e da distribuição mundial dos produtos agrícolas e industrializados, né? Produção e distribuição mundial dos produtos agrícolas e industrializados e o papel dos BRICS, que a gente falou um pouquinho dos BRICS na aula passada, no vídeo anterior, e dos Estados Unidos. A gente vai falar isso aqui porque é o solicitado no currículo. Vocês têm que aprender um pouquinho sobre isso, mas envolvidos também com o papel dos BRICS, que são os países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e dos Estados Unidos, ok? Então, atualmente os BRICS, esses países, né, esse grupo de países do qual o Brasil faz parte, vocês estão vendo aqui, ó, a bandeirinha da China, da Rússia, Brasil, Índia e África do Sul, eles são detentores de mais de 21% do PIB mundial, de todas as riquezas do mundo, né? Somando esses países, eles têm pouco mais aí de 21% do PIB mundial, quase um quarto, né, pessoal, da riqueza do mundo. Então, formando o grupo de países que mais crescem no planeta. Além disso, representam 42% da população mundial, veja só, né? Principalmente a Índia e a China aí, que são as duas detêm as duas maiores populações do mundo, então elas dão uma grande soma para esse montante aí de 42% da população mundial. 45% da força de trabalho e o maior poder de consumo do mundo, né? Porque tem uma população muito grande, então consome bastante também. Destacam-se também pela abundância de suas riquezas nacionais e as condições favoráveis que atualmente apresentam para explorá-las. Ou seja, né, esses países, os BRICS e outros também, mas estou falando aqui principalmente deles, eles produzem bastante, como é o caso do nosso país, produz bastante produtos, sejam agrícolas, sejam industrializados, né, porque tem uma riqueza natural muito grande. Então eles produzem muitos produtos agrícolas e industrializados. Tem uma indústria forte, né? Principalmente aí nesse caso
a China e a Índia, principalmente a China, né? E quase tudo que a gente compra hoje vem da China, porque a produção da China industrial é muito forte, e a agrícola também, mas o Brasil nesse setor supera a China e supera também outros países. É um dos primeiros na produção agrícola mundial. Só que o Brasil tem que melhorar, pessoal, a sua produção industrial, porque, como eu falei já muito sobre isso nessa aula, a produção industrial possui um maior valor agregado, gera mais emprego e mais riquezas para o país, né? Então, essa produção aí e distribuição ocorre no mundo inteiro. Como vocês estão vendo aqui, eu botei esse desenho para representar a distribuição mundial, né? Ela ocorre principalmente por navios, que é uma forma mais barata, né? Você transporta muita mercadoria, é uma forma mais econômica, mas também ocorre por avião, trens, etc. Por avião aqui, por exemplo, na nossa região, aqui no nosso estado, lá em Petrolina, né, na região do São Francisco, pernambucano, são produzidas muitas frutas, né? Manga, uva, goiaba, e que são distribuídas aqui no mercado interno, né? No nosso estado, por exemplo, muitas frutas vêm de lá, uva, por exemplo, manga, mas também são exportadas para outros países, como a Europa, Japão, China, né? Estados Unidos, mas é muito exportado também para a Europa. Tanto que até há pouco tempo atrás, eu não sei se continua assim, mas uma vez por semana, o maior avião cargueiro, né, de cargas do mundo vinha aqui para Petrolina para levar frutas para Europa. Então é um produto, né, produtos agrícolas, e são encaminhados aí para a Europa, né? Então a gente possui esses países possuem uma grande influência no mundo, e países como os Estados Unidos, o ZEUA, né, que está aqui, ó, os Estados Unidos da América e a União Europeia, por exemplo, eles tendem a não gostar muito dessa participação, né, dessa grande participação dos BRICS no mercado e na economia mundial, porque tira espaço deles, né? É tanto que a gente vê aí uma guerra comercial grande entre os Estados Unidos e a China, né? Porque a China está tomando o lugar dos Estados Unidos na economia mundial, né? Tá, aos poucos, ela está crescendo mais do que os Estados Unidos, está tomando mais lugar, está participando mais do comércio internacional do que os Estados Unidos. E como a gente viu aí, estava vendo recentemente, o presidente dos Estados Unidos, o Trump, não gosta nada disso, né? Que o discurso dele é o America First, né? Que é a América em primeiro lugar, tudo tem que ser a América em primeiro lugar. Então ele não vê com bons olhos esse crescimento, ele e a União Europeia e outros países não vê com bons olhos esse crescimento dos BRICS, tá ok, pessoal? Então é isso, essa é a participação aqui dos produtos agrícolas e industrializados, né? Sua produção e distribuição no mundo, e a participação dos BRICS e dos Estados Unidos nesse processo, tá ok, pessoal? Então é isso, pessoal, obrigado por assistir essa videoaula, até a próxima, um forte abraço, valeu!